eu queria falar sobre dois fundamentos da igreja, ok? Estamos falando bastante aqui sobre igreja, há uma paixão, um DNA muito forte dessa comunidade, que é a plantação de igreja, né? A igreja local e o poder da igreja local. E eu queria falar sobre os dois fundamentos da igreja. Não sei se você sabe, mas nos 4 evangelhos a palavra igreja aparece apenas 2 vezes. Então Jesus, nos evangelhos, fala a palavra igreja 2 vezes, que é Mateus 16, que nós vamos ler, e Mateus 18, que depois nós vamos ler, ok? E eu queria, olhando para esses 2 textos, entender com vocês quais são 2 dos fundamentos da igreja. Então, Mateus 16, verso de número 13, quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga: eu também. Bora. Mateus 16, verso 13, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Então Jesus está fazendo uma pesquisa aqui, né? Jesus está perguntando: ei, vocês que estão caminhando junto com as pessoas, vocês que estão nas rodas de conversa, quem que o povo está dizendo que eu sou? Verso 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. É interessante essa resposta deles, né? Uns vão dizer: ele é João Batista, provavelmente porque a pregação era igual, arrependam-se, e o reino de Deus está próximo. Outros diziam Elias. Por que Elias, gente? Por causa dos milagres. Eles lembravam de ter lido o profeta Elias e os milagres que aconteciam em seu ministério. Outros ainda dizem: não, ele é Jeremias. Por quê? Por causa da dureza da pregação em relação à liderança de Israel. Ele olhava, assim como João Batista, e dizia: raça de víboras, sepulcro caiado, por fora vocês são lindos, mas a morte por dentro. Ai de vocês, liderança corrupta, assim como Jeremias. E eles dizem: ou um dos profetas. E é interessante porque a resposta do povo é uma resposta bíblica, mas está errada. É uma resposta com versículo, mas está errada. Não é a resposta certa. Jesus não é como João Batista, nem como Elias, nem como Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Ele não é um dos profetas. Então, Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Era a grande prova. Já há um tempo andando com eles, já há um tempo ministrando a vida deles, já há um tempo no discipulado com eles. Ele diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Verso 16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. O que ele está dizendo? Quando ele volta a pergunta para os discípulos, Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Pedro estava dizendo? Pedro estava dizendo: ei, nós já entendemos, você é o Messias aguardado. O Senhor não é um dos profetas. O Senhor é muito mais do que um profeta. Tu és o cumprimento daquilo que saiu da boca dos profetas. Tu és a profecia encarnada na nossa frente. Tu és o Cristo. Cristo, gente, é a mesma palavra para Messias. O que eles estavam declarando é: o homem, o rei que Israel aguarda há milhares de anos, está na nossa frente. Tu és o Messias aguardado de Israel. Tu és o cumprimento de Gênesis 3,15. E a semente da mulher virá e esmagará a cabeça da serpente. É diante desse que nós estamos aqui. O que Elias profetizou, o que Isaías profetizou, o que Jeremias profetizou, o que Samuel profetizou, o que Daniel profetizou, é você que está aqui na nossa frente. Tu és o Cristo.
E mais do que isso, ele ainda diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não sei se você sabe, mas Jesus, o argumento dos líderes religiosos para matar Jesus, foi ele dizer: eu sou o Filho de Deus. Hoje, isso parece uma afirmação comum, né? Eu sou filho de Deus, quem não é filho de Deus? E nós somos filhos de Deus. Mas, na época, você falar filho de, era a mesma coisa que dizer eu sou igual a. Então, quando alguém dizia eu sou filho de, né, e Jesus ainda está falando filho de Jonas, ele está dizendo tu és igual ao seu pai. Quando Jesus diz diante dos líderes religiosos, eu sou o Filho de Deus, ele estava declarando, eu sou como Deus. E é por isso que eles falam blasfêmia e rasgam as vestes, e ali eles declaram, não, nós vamos matar esse homem por causa dessa blasfêmia. Então o que Pedro está dizendo é, tu és o Messias aguardado. E o que nós descobrimos, que o Messias aguardado, ele não é como Davi simplesmente, ele veio da linhagem de Davi, mas ele é Deus encarnado entre nós, ele é Deus. E aí Jesus basicamente fala para Pedro, acertou, Pedro. Eu imagino que Pedro na hora ali, meu irmão, inchou, sabe? Já olhou para os outros discípulos e falou, cola comigo que aqui tem teologia, meu irmão. Se tiver dúvida, é só me perguntar. Na hora, Jesus já fura o balão de Pedro ali, porque ele fala, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Presta atenção, essa fé de que Jesus é o Messias aguardado, o rei que sentará no trono em Jerusalém e governará toda a terra eternamente, e você crê nisso, é revelação do Pai sobre a nossa vida. Não é um raciocínio que eu chego lendo um livro, não é o raciocínio que eu chego numa aula, é só se o Pai revelar a nós, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí no verso 18, Jesus diz assim, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei a chave do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Presta atenção, qual é o primeiro fundamento da igreja? No que a igreja está fundamentada? O que nós estamos fazendo aqui, gente, como igreja do Senhor? E o que nós deveríamos estar fazendo ao voltar para a nossa localidade como igreja do Senhor? A igreja tem um fundamento. O que Jesus está dizendo? Ei, eu vou construir a minha igreja, e ela tem um firme fundamento. Qual é? Essa revelação que acaba de sair da sua boca. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que nós estamos fazendo como igreja, gente? Nós somos aqueles que carregam essa verdade. Esse é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é Cristo. Diga comigo, Cristo. Qual é a nossa missão? A nossa missão é estarmos completamente fundamentados em Cristo. Se nós estivermos fazendo qualquer outra coisa, se nós estivermos aprendendo qualquer outra coisa, mas não nos for dado Cristo, nós não estamos cumprindo a missão da igreja. É basicamente o que o nosso irmão acabou de dizer. Não adianta você querer sair por aí fazendo justiça, ajudando as pessoas em suas necessidades terrenas, e é muito importante, e está aqui na Bíblia, mas se eu fizer isso sem entregar Cristo, eu só resolvi um problema que vai durar algum tempinho, e daqui a pouco essa pessoa vai morrer e vai ser condenada eternamente. Por isso, faça o que você fizer, que seja acompanhado do fundamento da igreja, que é dar o que para a pessoa? Cristo. Gente, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós fomos chamados para fazer aqui? Nós fomos chamados para conhecer a Cristo.
Para que eu e você fomos criados? Por que a igreja existe? O que faz de uma igreja aquilo que as portas do inferno não prevalecem contra ela? É uma igreja que conhece a Cristo. Qual é o fundamento da igreja? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora tem um segundo texto, em que Jesus fala a palavra igreja, para a gente então caminhar para o fim. Mateus 18. Mateus 16, ele fala igreja, sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E aí Mateus 18, ele vai falar igreja de novo. E aí ele diz o seguinte, Mateus 18, verso 15, abre aí, Mateus 18, verso 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Verso 16. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Segunda vez que Jesus fala igreja. Ah, meus amados, qual o contexto que ele fala igreja? Quando seu irmão pecar contra você, vai e repreende-o. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não se arrepender, chama mais um. E vai com dois ou três até ele, duas ou três testemunhas. E você chega lá e confronta ele daquele pecado. Se ele se arrepender, vocês ganharam o irmão. Mas se não se arrepender, leva para a igreja. Abre com a igreja, para que leve ele ao arrependimento. E se ele não se arrepender, você entrega ele para Satanás. Você vai tratá-lo como publicano e gentil, para ver que se ele ser entregue para Satanás, ele se arrependa e seja salvo. Quem aqui já ouviu esse texto aqui, ó? Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Quem já viu esse versículo? Quem já ouviu esse aqui, ó? Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quem já ouviu esse versículo? Quem sabia que ele está sendo falado nesse contexto de repreender um irmão no pecado dele? Todo começo de célula, né? Principalmente se tiver pouca gente. Amados, aonde dois ou três estiverem reunidos em meu nome. E não deixa de ser verdade. É claro que a gente reunido em nome de Jesus, Ele está ali. Mas em que contexto Jesus está nos dando essa promessa? É no contexto de confrontar o nosso irmão. Por que eu estou falando isso para vocês? Qual é o segundo fundamento da igreja? O que é igreja de verdade, gente? Igreja é um povo que se reúne debaixo de uma revelação. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas também é um povo que tem uma aliança tão profunda entre eles, que ganharam o direito de falar a verdade das Escrituras um na vida do outro. Isso é a igreja. Essa é a igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a igreja que tudo aquilo que for pedido aqui na terra será ligado lá no céu. Tudo aquilo que for concordado aqui na terra, o Pai irá fazer. Essa é a igreja. Igreja, gente, é um povo aliançado profundamente. Igreja é um povo que venceu o espírito de Caim. Qual é o espírito de Caim? Deus chega para Caim e fala: cadê o teu irmão Abel? Sabe o que ele responde? Por acaso sou eu guardião do meu irmão? E a resposta é: sim, foi exatamente para isso que eu te criei, para guardar o seu irmão. Você entende que isso aqui, gente, que Jesus está descrevendo, é o nível mais profundo de amor
Quando alguém ao meu lado está pecando, e eu, por amá-lo profundamente, eu venço as barreiras do espírito da época de, não vou incomodar, não tenho nada a ver com isso, cada um com seus problemas, eu estou aqui buscando a Deus para andar em santidade, Ele precisa resolver isso aí lá. Não, nós somos um corpo, isso aqui é o corpo de Cristo, e nós temos uma aliança, nós precisamos falar a verdade um para o outro, porque isso é igreja. Primeira coisa desse texto aqui, é que um irmão sabe no que o outro está pecando. Então significa que nós vamos ter que andar tão perto, que dá para saber o que o outro está pecando. É por isso, gente, deixa eu te falar uma coisa muito forte aqui. Não dá mais para fazer igreja desse jeito aqui, somente. Não dá mais. Por quê? Porque eu não te vejo pecar. Você se comporta nesse ambiente aqui? Já viu alguém falando palavrão aqui? Fora aqui, por exemplo, lá na nossa comunidade. A gente chega, o Davi com a Luísa, meus 2 filhos, eu já faço o check-in e deixo lá no nosso chama CID. Já desço no CID e vou para o culto. Eu não consigo nem ver se você está cuidando bem dos seus filhos. Você e sua esposa estão lá de mão dada, bonitinho, casamento perfeito. Você está cheiroso, tomado banho, com a sua roupa decente. Ou seja, não dá para a gente fazer igreja somente assim. Nós vamos ter que misturar a vida, meu amado. Nós vamos ter que jogar uma bola para eu passar uma rasteira em você para ver o que acontece. Nós vamos ter que ver o que acontece quando a criançada sobe no seu sofá de tênis. O que acontece quando a gente esbarra um no outro? O que acontece quando a gente pisa um no pé do outro? O que acontece quando um traz comida e o outro não? Nós vamos ter que ver o que acontece, meu amado. Quando alguém pede dinheiro emprestado e não paga. Eu preciso saber quanto você deve. Eu preciso saber como você trata o sexo oposto, eu preciso saber como você trata os mais velhos, os mais novos, os funcionários, o chefe. Nós precisamos misturar a vida. Então ele está falando, quando ele chama de igreja, ele está falando de um povo que anda junto, tão perto que eu cheiro o seu pecado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Mas aí, em segundo lugar, é um povo comprometido um com o outro. Para falar, ei, quando é que você vai resolver essa meleca no seu caráter? Vamos embora, vamos pôr a mão nesse negócio junto. Vem aqui que nós vamos fazer uma intervenção. Primeiro é você sozinho, depois você leva mais 2 ou 3, depois você leva para a igreja. É claro que quando ele fala igreja, ele não estava pensando nisso aqui. Por quê? Porque nós vamos ficar aqui diante de 1000 pessoas. Gente, fulano aqui está pecando não sei o quê. Não funciona. É ali, naquele ambiente, daquele povo de aliança, aliançado, e a gente abre ali, para que todos possam ajudar esse irmão, essa irmã, porque nós temos uma aliança, e nós não vamos largar do seu cangote, para você ir para o inferno, meu amado. Igreja é um povo de aliança, que representa o Senhor.